Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da Palavra de Deus, adorando a imagem novamente. Nós fizemos o estudo anterior, adorando a imagem, e agora adorando a imagem novamente. Por que novamente? Vamos entender isso de acordo com a Palavra de Deus, amém? Vamos lá, vamos junto. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que Ele tem dado para nós no dia de hoje, tá bom? Eu já tomei meu café, espero que vocês também já tenham tomado. Se não tomou, vai tomar com a graça de Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente pelas tuas santas palavras abertas neste momento. Que o Senhor abençoe meus irmãos e minhas irmãs aonde estiver escutando as tuas santas palavras. Abençoa as pessoas do Japão, dos Estados Unidos, as pessoas da França, as pessoas da Alemanha e também de Portugal que escutam as tuas santas palavras. Pela tua graça também abençoa todas as pessoas das capitais do Nordeste do meu país que escutam as tuas santas palavras e a capital onde eu estou, São Paulo, também. Obrigado, Senhor. Nos ajuda neste momento, fortalece o nosso coração, nossa mente e nossa alma. Derrama o Espírito Santo sobre mim e meus irmãos para compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos lá, queridos. Adorando a imagem novamente. Queridos, eu sempre tenho repetido e vou continuar sempre repetindo, porque assim, a história se repete, meu irmão e minha irmã. Tá? Viu, meu querido irmão, minha querida irmã? A história se repete. Os estudiosos, há muito tempo observam uma conexão entre Daniel, o livro de Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13 e capítulo 17. Eles vê essa conexão, tá? Entre esses capítulos. Tudo isso fala sobre os eventos dos últimos dias. Todos esses capítulos que eu estou falando para vocês falam dos eventos dos últimos dias, tá? Daniel capítulo 13 descreve a ordem para adorar a imagem. Que imagem? Imagem de ouro, que era de Nabucodonosor, tá? E também a desobediência, a esta ordem teria uma punição de morte. E assim está em Daniel 3,15. Então, meu querido, quem não adorasse a estátua de ouro feita por Nabucodonosor, morreria, tinha um decreto de morte. Entendeu? Amados, quando você vê ali em Daniel 3, 13 e 15, tá? Amados, veja a audiência, e a desobediência e a ousadia de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, tá? Dizendo: quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Quando você lê aí esse capítulo 3 de Daniel, versículo 15. Tá? Daniel, vamos ver aqui, Daniel 3. Não custa nada ler, né? Vamos ver aqui. Fala assim, ó. Vamos lá. Agora, pois, estais disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do salteiro, da guitarra, da gaita e dos foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Que ousadia que ele falou para Sadraque, Mesaque e Abidnego, desafiando Deus, Criador do céu e da terra. Amados, ele pagou caro por isso, viu, Nabucodonosor, tá? Amados, veja isso. Queridos, da mesma forma como foi lançado ali um decreto de morte, da mesma forma agora, no tempo do fim, quando o mundo todo estiver obedecendo às leis papais, que manda guardar o domingo no lugar do sábado,
também vai ter o decreto de morte. Está escrito na Bíblia. O povo vai ser perseguido. Haverá punição. Então, eu te pergunto, como ficarão aqueles que guardam os mandamentos de Deus? Principalmente o sábado. Como que vai ficar? Essa mesma pergunta desafiadora estará sendo feita novamente pela imagem da besta e pela besta papal. Porque a imagem da besta, a Bíblia declara claramente nas profecias que é os Estados Unidos da América do Norte. É o país de mais poder no mundo. Que vai dar autoridade para a besta, a primeira besta. E quem não obedecer tem um decreto. Muito bem. Esses dois poderes de Apocalipse capítulo 13 que fala, eles desafiam a Deus também. É por isso que o número que os representa é o 666. Tá? É o 666. É o 666. Mas, lembre-se que o nosso Deus é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Protegeu eles. Tá? O Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande eu sou, ele nos protegerá. Seja fiel até a morte, ele falou, eu te daria a coroa da vida. Veja a resposta que os amigos de Daniel deram ao rei. Aí o capítulo 13, versículo 16 e 17, ele fala assim, respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, ao Nabucodonosor rei. Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quem livrar-nos, ele nos livrará. Se ele quiser, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, das tuas mãos, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu, né? Senão, eles falaram, fique sabendo, rei, que eu não vou servir, né? Não serviremos aos teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que levantaste. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego foi bem claro aqui, né, queridos? Falou, nós não vamos se prostrar diante da tua imagem e fique sabendo que nós não vamos também adorar a tua imagem. Desculpa aqui, irmãos, perdão. Então, queridos, né? Nós temos que entender, meus amados, e nós vamos até o versículo 18, assim, que fala assim, ó, né, que nem nós vemos, se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, sabe o que fez? Mandou, né, encher a fornalha mais fogo ardente para jogar eles lá dentro. Amados, meus amados, esta é a firmeza de fé desses homens. A fé deles foi muito grande, tá? Que você e eu precisamos agora, no tempo do fim, ter também, tá? Porque a história vai se repetir. As perseguições vão vir, meu irmão. Você entende? Queridos, que contraste o Apocalipse apresenta entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos? Que contraste vem nisso daí? Apocalipse 13, versículo 15 a 18, aqui mostra o desafio desse poder representado pelo número 666. Deus falou que é o número de um homem. Apocalipse 13, quando você vai lá em Apocalipse agora 13, você pode ir lá, você vai ver aqui claramente o que Deus fala. Apocalipse capítulo 13, né? Vamos ver aqui, né? Versículo 15 até os 18, fala assim, ó. E lhe foi dado comunicar o fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer
quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a testa, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca ou nome da besta, e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Deus falou, quem tem sabedoria, calcule esse número aí. Pois é o número 666, número da besta. Amados, né? Aqui mostra o desafio também desse poder, tá? O poder papal, né? Que se retrata, né? Por esse número 666. É o poder papal, o número de um homem, Deus fala. Por quê? Nós vamos entender. O título mais conhecido, né, e mais ousado pelo poder papal se chama Vigaris Filii Dei. Vigários Filhos de Deus. Ele está dizendo que é o Filho de Deus. O título mais conhecido que você conhece deles são Vigaris Filii Dei. Tá? Agora, se nós somarmos os osgarismos romanos desse título, vamos chegar ao número 666. Por quê? O número 666. Porque cada letra de algarismo romano, né, tem uma letra, tem um número. Cada letra tem um número. E se você somar Vigaris Filii Dei, vai chegar ao número 666. Eles carregam esse título nos gorros dele, que está escrito na cabeça dele. Entenderam? Então, queridos, agora, se nós somarmos esses algarismos romanos, chegamos a esse título, né? Vamos chegar ao número 666. Vigaris Filii Dei significa substituto do Filho de Deus. É isso que significa Vigaris Filii Dei. Tá? Ele quer ser, né, Deus, né? Assentando-se num trono como se fosse Deus, exigindo ser adorado como se fosse Deus, mudando a lei de Deus, colocando o domingo como se fosse o sábado. Todas as autoridades da terra, meus irmãos, vão lá pedir bênção para ele. E as autoridades também, não só civil, como políticos, né? Como presidentes, governantes, mas também, né, os religiosos. Todos os religiosos vão lá pedir bênção para ele também. Você entende? E usa perdoar pecados e dizer que canoniza as pessoas vira santo, se intitulando como se fosse um Deus. Queridos, assim como Jesus Cristo teve um ministério de 3 anos e meio na terra, agora o anticristo, representado pelo número 666, também terá uma supremacia do domínio mundial de 3 anos e meio. Aqui, está apresentado em Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Quando você vai em Apocalipse versículo 3, fala, lhe foi dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Apocalipse 13, versículo 5. 42 meses, meu querido. 3 anos e meio. Assim como foi o ministério de Jesus 3 anos e meio, eles vão dar 3 anos e meio também, assim. Tá? 42 meses, né, pode ser aplicado para o passado, da supremacia da Idade Média, que se transformou em 1260 anos de perseguição ao povo de Deus, mas também tem uma aplicação direta ao tempo do fim, para os últimos dias, supremacia papal de 3 anos e meio literais. Porque nós estamos falando de profecias, de Apocalipse, que é para o tempo do fim. É para o tempo do fim. Isso aqui é tudo para o tempo do fim. Tá?
Então, queridos, a história vai se repetir, viu, meu querido irmão? A terceira mensagem angélica que Deus está pedindo para você pregar, de Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 10, Deus está pedindo para você pregar essa profecia, todo cristão pregar, né? Capítulo 14, versículo 9, fala assim: seguiu-se a este outro anjo, e o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta ou a imagem, ou receber na marca, na fronte, ou sobre a mão, o seu nome, a sua marca, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos, anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça e o seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba na marca do seu nome. A ira de Deus vai vir com força, tá? Veja que aqui que eles vão usar algum sistema de controle da população. Amados, o sinal da besta não é um chip, que nem as pessoas estão falando na internet. Tá? O sinal da besta não é um chip ou uma moeda digital. Tá bom? Esse sistema será usado para controlar as pessoas no mundo. Saber onde você está, o que você gastou, o que você fez, para onde você foi, o que você está fazendo. Tá? Mas não confunda o chip com o sinal da besta. Por quê? O sinal da besta é um sinal colocado no sinal de Deus, que é um dia da semana, o santo sábado do Senhor. O sinal da besta também é um dia da semana, é o primeiro dia da semana, o domingo. O livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e 20, você pode chegar no livro de Ezequiel e você vai ver qual é o sinal de Deus, queridos. Deus tem um sinal. E eles também têm. Ele não vai usar um chip para esse sinal. Quando você chega aqui em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, fala assim: também me deu os meus sábados. É Deus falando. Para que servisse de sinal, está escrito, entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos santifica. Quando você vai no mesmo capítulo, versículo 20, Deus fala: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para sabais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então não é um chip. Eles vão criar outro dia da semana para empurrar no lugar do sábado do Senhor, para tirar o mandamento do Senhor do ar. Você está entendendo? Deu para você perceber o que eles querem fazer? Veja, o verso 10, a advertência de Deus. Aqui do livro de Apocalipse, o verso 10, Deus dá uma advertência, meu irmão. Tá? Deus dá uma advertência. Tá? Deus fala aqui no verso 10, a advertência dele. Tá? De Apocalipse capítulo 14, Deus fala assim, ó. A advertência de Deus, o verso 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. Está bem claro aqui, a advertência de Deus, meu irmão. Tá? A história vai se repetir. Houve um decreto de morte no passado, que nem Nabucodonosor fez, e haverá agora nos nossos dias. Mas o povo de Deus, representado pelo povo fiel, de Apocalipse capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, esse povo fiel que representa aí Deus, do capítulo 14 de Apocalipse, versículo 12, sabe qual é o povo? Está escrito assim, ó, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Aleluia. Tá? Esse povo pregará essa mensagem em alto e bom som, como eu estou fazendo, ao mundo todo, como eu estou fazendo. Agora você faz parte desse remanescente fiel, meu querido irmão e minha querida irmã.
Sim ou não? Você faz parte, sim ou não, desse remanescente? Para pregar para o mundo todo. Tá? Amém, se você faz parte. Glória a Deus. Você será protegido e amparado por Deus, assim como Deus amparou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não tenha medo, meu querido irmão. Fale com toda a força para as pessoas a verdade. Mas explique para elas dentro da Bíblia. Meu irmão, você está sendo convidado para fazer parte desse fiel remanescente de Deus de Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aleluia! Bendito seja nosso Deus, bendito seja nosso Pai, que nos protege, está de olho na gente e quer que a gente faça, dê continuidade ao que Jesus estava fazendo. Enfrentando o inimigo. Sem medo. Deus falou assim, assim como não faltou o pão para Elias, assim também não faltará para você. Viu? Não tenha medo, meu querido irmão. Não se preocupe com chip, não se preocupe com a moeda nova, que isso aí não é a marca da besta. Tá entendendo? Tá bem claro dentro da Bíblia, né? Que é a marca da besta. Muito bem. Que Deus tome conta de você onde você estiver, que a graça do Senhor seja estendida sobre você. E o próximo estudo, nós vamos fazer hoje à tarde, tá? Nós estamos muito atrasados, então vai ter que fazer hoje à tarde, tá? A perseguição à igreja apostólica. Vamos ver essa perseguição que teve a igreja apostólica. Igreja apostólica, meu irmão, significa a igreja dos apóstolos. Houve perseguição sobre eles. Vamos ver isso de acordo com a palavra de Deus, tá? No próximo estudo. Amém? Fique com a paz, que Deus tome conta de você. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Mostra que você é um pregador também, quando você está compartilhando com as pessoas. E deixa que a recompensa venha lá de cima. A recompensa não é daqui de baixo, é de lá de cima. Deus está vendo o que você está fazendo, que você está espalhando isso no algoritmo do YouTube, está reconhecendo que todo mundo está vendo, então compartilha. Dá um joinha aí, aperta aí, se inscreve no canal, para que todo mundo saiba disso daí. Jesus está chegando. Você não está vendo o que está acontecendo, não? Todos os sinais de Jesus estão acontecendo, você não está vendo? Jesus está vindo. Assim como foi no tempo de Noé, assim será no nosso tempo, ele falou. Casava, comia, bebia, trabalhava, estava em festa e ele chegou. E nem as crianças dos ímpios se salvaram, meus queridos. Porque Jesus é justo. Deus é justo. Viu? Ainda bem que nós temos um Deus justo que não muda. Nós falamos uma coisa hoje e outra amanhã. Mas Deus, ele fala no livro de Malaquias 3,6. Eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo, João. Ainda bem que nós temos um Deus assim, que vai dar fim ao pecado. Não é o ser humano que ele vai dar fim. Ele vai dar fim ao pecado, meu querido irmão. Se você estiver no pecado, eu sinto muito. Se eu estiver no pecado também, mesmo falando da palavra de Deus, não tem salvação. Nós devemos orar e vigiar. 24 horas por dia. Amém? Tchau, pessoal. Até a tarde, hein? Vamos ver isso aí, sobre a perseguição na igreja apostólica. Amém? Fique com a paz do Senhor.